Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Irmandade de Santa Casa de Misericórdia do Recife, responsável pelo Hospital Santo Amaro. Na região central do Recife, a Santa Casa de Misericórdia é uma organização sem fim lucrativo de assistência pública, subordinada à Arquidiocese de Olinda e Recife, e que presta um serviço à sociedade pernambucana há mais de 160 anos, se não me engano são 163, que na área de saúde, assistência, tem os educandários, tem os abrigos, o Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz há 112 anos, é gerido pela Santa Casa, e eu tenho a honra de receber hoje, no Resgatando a Cidadania, a Esmeralda Moura, gerente de Educação e Assistência Social da Santa Casa, que tem prestado um serviço de muita envergadura à frente dessa gerência, coordenando aí os trabalhos de assistência e educação, esse tripé que é a Santa Casa de Misericórdia do Recife, que é saúde, assistência e educação. Muitíssimo obrigado por nos atender, dona Esmeralda Moura. Então, mais de 160 anos prestando serviço à comunidade pernambucana, muito embora está na região metropolitana, mas eu me lembro bem quando trabalhei no Hospital Santo Amaro nos anos 90, que vinha ônibus e ônibus, vans, vários carros de vários municípios do estado de Pernambuco para o Hospital Santo Amaro. Naquela época era o INPS ou a filantropia mesmo, né? Depois chegou o SUS, que se não me engano é depois de 1994. Hoje a Santa Casa ela continua prestando serviço a vários municípios ou ela atende só a região metropolitana? Não, o estado de Pernambuco, né? Por isso que nosso slogan é uma história de amor aos pernambucanos, né? Então nós atendemos de fato a região metropolitana de Recife, bem como atendemos a demanda do estado, né? Quem vem até nós é atendido com muito amor, com muita compaixão e zelo. E essa gerência de educação e assistência, a senhora tem a competência de gerir os educandários e os abrigos, né? Nós temos também atendimento às pessoas idosas também, né? Como está essa política de educação e saúde da Santa Casa, educação e assistência da Santa Casa, que está na sua competência da gerência? Exato, perfeito. Além do Hospital Santo Amaro, a obra social da Santa Casa se estende a 3 educandários de contraturno escolar, 2 em Recife e 1 em Olinda, que são o Magalhães Bastos, o educandário Magalhães Bastos e o educandário Casa da Providência e o educandário Santa Teresa, que fica ali na entrada de Olinda. E temos 2 escolas infantis voltadas para as crianças em vulnerabilidade social, uma aqui em Recife, que é o Santa Luísa do Marilac, e em Jaqueira, lá depois de Palmares, temos o educandário São Joaquim, também unidades bastante antigas. Temos o Centro Geriátrico Padre Venâncio, que acolhe idosas em vulnerabilidade social, aqui na Várzea, na Praça da Várzea, né, bem pertinho ali. E o Instituto Antônio Pessoa de Queiroz, o IAPQ, né, que atende a pessoas cegas de baixa visão. A gente tem uma média de famílias atendidas nessas unidades de educação e assistência, uma média de 450 famílias, crianças, mais de 500 crianças, idosas, nós temos a capacidade de acolher 60 idosas e nós temos o IAPQ, que temos um potencial enorme, não é, Domingos, como você bem conhece. Dona Esmeralda, a gente sabe que a Santa Casa ela tem várias frentes para buscar a sua subsistência, né? Eu queria falar inicialmente, eu já recebi um WhatsApp aqui do Gutenberg, ele está perguntando se as doações
ela consegue manter o Instituto de Cegos. Ele deve ter conhecimento do Instituto de Cegos, e ele pergunta se as doações conseguem manter. Antes de a senhora responder, eu queria lembrar para as pessoas que podem mandar o WhatsApp para a gente pelo DDD 81, né, o código de área de Recife, 98438 6462, ou pode ligar aqui para a Rádio Folha 3425-5872, 3425-5872, e você faz a sua pergunta, tira a sua dúvida, e a gente vai, na medida do possível, né, eu e Dona Esmeralda aqui, trazer a informação para você. Então, essas doações, que também é uma parte da Santa Casa, eu acho que tem muito ainda a questão da busca da doação. Nesse ponto do Instituto, ele pergunta, dá para subsistir o Instituto só com doações? Ótima pergunta, Domingos. Quando você falou, né, a IAPQ tem 12 anos, né, desde 1909. 112, né? Desse 112. período, 86 anos, o IAPQ está sobre a mantença da Santa Casa. E a Santa Casa vem mantendo com recursos próprios todas essas unidades que eu citei. Obviamente que as demandas são crescentes, né? Os recursos próprios não são suficientes, por isso que a gente se comunica muito com a sociedade para buscar o apoio, a ajuda, por meio de doações, por meio de adesões a campanhas que nós lançamos regularmente. E nós precisamos muito da ajuda de pessoas físicas, de instituições, empresas jurídicas, obviamente. Nós buscamos apresentar projetos a editais, a organismos, né, financiadores, para poder manter esse trabalho. Mas é muito difícil, a gente realmente precisa do apoio, da ajuda das pessoas, e quanto mais elas tomarem conhecimento desse trabalho tão relevante de inclusão, elas se sentem motivadas para poder contribuir, né? E é muito fácil localizar a Santa Casa. A gente tem um site, né, santacasarecife.org. Temos a central lá no Hospital Santo Amaro, um PABX, 3412-3800. Temos os links, né, das unidades, em especial do Instituto de Cegos, telefones, que a gente pode disponibilizar, está lá no site. Então, toda ajuda é necessária e urgente para continuar com um trabalho inclusivo desse porte, né, dessa importância. Então, você quer contribuir pontualmente com a instituição gerida pela Santa Casa ou com a Santa Casa de uma maneira geral, está aí os acessos. O Instituto de Cegos, por exemplo, 3231-0936. Isso. 3231-0936. Lá o PABX da Santa Casa, 3412-3800. Acesse o site da Santa Casa, curte, compartilha, leva para mais longe essas informações, porque eu sou um testemunho vivo, né? Porque eu fui aluno, depois fui funcionário, hoje sou um colaborador de maneira pontual, não sou um colaborador de carteirinha, mas assim que a gente está colaborando. Então, você pode nos contactar aqui pelo 3425-5872 e fazer a sua pergunta. Eu sei que as doações são importantes, mas a gente precisa também de que as pessoas, a sociedade pernambucana, você que é empresário, você que é político, né? Você que é gestor de política pública dos municípios, entenda a Santa Casa como uma aliada, porque eu sei que do Instituto de Cegos tem alunos de vários municípios que não têm esse apoio lá, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Instituto pontualmente, e busca aqui no Recife, e no Recife encontra o Instituto de Cegos. Então, por que não dá a contrapartida? Por que não dá as mãos? E a gente sabe que é importante hoje, qualquer que seja a política, ter esse perfil. Mas a questão da educação, ela tem parceria com o poder público ou ela é só diretamente com a Santa Casa? Tem algum convênio? Temos algumas parcerias, né? Em especial a parceria com a Prefeitura da cidade do Recife. Ela disponibiliza alguns docentes, né, para a oferta de todo o trabalho que é desenvolvido lá na instituição, né?
como o Braille, né, o Soroban, escrita cursiva, atividade de vida autônoma, orientação em mobilidade, atendimento psicossocial. A gente recebe também o apoio de alguns voluntários bastante focados em algumas atividades, né, específicas, como a parte esportiva. Temos outras parcerias, como o Mesa Brasil, nós recebemos as doações de alimentação, né? E são pontuais, são importantíssimas. Lógico que tem outras contribuições que nos ajudam a conduzir esses trabalhos. Dona Esmeralda, eu estava lendo uma matéria de Dom Fernando Saborido, quando a Santa Casa fez 160 anos, no Diário de Pernambuco, e ele, no texto, né, no contexto que ele falava, e eu quero abraçar o Dom Fernando, que é um grande amigo e sempre responde os nossos apelos, as nossas buscas, e o professor Amaro Lins também, que é o superintendente, abraçá-lo, abraço todo o corpo da Santa Casa, e ele falava sobre as necessidades do povo pernambucano, e a Santa Casa vai em busca desse socorro, inclusive as existenciais. É muito difícil a gente estar em 2021, a gente falar de necessidade, de todas as necessidades, mas a necessidade existencial do ser humano. E a Santa Casa ela se preocupa também com esse lado, né? Esse lado da pessoa, do ser humano, né? Exatamente. A Santa Casa é subordinada à Arquidiocese de Olinda e Recife, portanto o arcebispo Dom Fernando Saborido é o presidente de honra da Santa Casa, e o superintendente, como você bem falou, o professor Amaro Lins, eles trazem esse olhar sobre essa sensibilidade humana, né? O que a gente mais precisa realmente olhar hoje para o ser humano e suas necessidades de existência digna, né? E esse é o trabalho, essa é a essência da Santa Casa, é a missão dela, junto com o trabalho desenvolvido também com a Arquidiocese de Olinda e Recife, com esse clamor, né, essa fala muito doce do Dom Fernando para sensibilizar a sociedade. Isso é muito importante mesmo. Interessante é a história, né? A gente começa a ler sobre a história, a gente lembra que ela já entrou, a Santa Casa, falando, trazendo a questão da saúde, né? E aí tem alguns nomes que eram... tinham hospitais na época, né? Que é os hospitais dos Lázaros, asilos de medicidade, casa dos expostos, colégio de órfãos. Eram termos usados naquela época, né? Hoje, claro que a gente continua... a gente tem outros termos usados, mas elas continuam socorrendo essas pessoas, né? Pessoas, quantas crianças com deficiência ou não, estão nos educando, que não têm pai, que são de pais separados. Então, a política pública no Brasil, ela ainda requer de muito apoio deste terceiro setor, e as filantrópicas, como a Santa Casa muito embora ela tenha no contexto dela atendimentos do poder econômico, né? Porque nós temos alguns avanços, né, na Santa Casa, como por exemplo o Dom Lamartine, que são consultas pagas, mas ela não deixou esse perfil de atendimento à filantropia e também receber esse apoio das pessoas da sociedade pernambucana, né, Dona Esmeralda? É verdade. As nomenclaturas mudam, mas as demandas continuam, né? As carências humanas sobre a assistência social, elas se mantêm e se amplificam, infelizmente, obviamente por falta de um trabalho mais focado na construção de políticas públicas. De fato, no passado, o Hospital Santo Amaro acolhia, né, as pessoas de rua e tal, mas dentro das políticas públicas construídas até então, hoje ele atende 100% SUS e recebe da rede reguladora, não recebe autonomamente, a gente recebe os encaminhamentos, 100% SUS. O Dom Lamartine, ele ainda não está nesses parâmetros aí de atendimento pago,
Mas o importante é o trabalho que é desenvolvido pelo Hospital Santo Amaro, que é de referência. Eu tenho alguns dados aqui, eu não sou bem ligada a essa parte da saúde, e sim da assistência social, mas os números são bem consideráveis. 6.000 atendimentos, consultas ambulatoriais mês, 4.000 cirurgias mês, atende pelo menos anualmente 300.000 pacientes do SUS. Isso são números do ano anterior, né? A gente não tem a consolidação de 2021, e as demandas só aumentam, né? Infelizmente, justamente por falta de construção de políticas públicas mais sólidas. Mas ainda assim, graças a Deus, né, e aí por amor uma história de amor aos pernambucanos, o atendimento é de excelência, justamente em cumprimento com a nossa missão, né, do acolhimento acolhimento humano às pessoas que mais necessitam. É verdade. Não tem como não falar. Não tem como não falar de saúde, porque ela também é um carro-chefe na saúde. Mas assim, eu ouvindo aqui os dados, você imagina a cidade de Caruaru toda sendo atendida em um ano só, 300.000 consultas. Você pega aí 4.000 cirurgias. Nossa, eu fico assim, pensando como isso é possível. Mas a gente sabe que ainda o Brasil precisa desse tipo de apoio, porque não dá vencimento às políticas públicas governamentais. E aí eu fico muito feliz porque sinceramente, eu tenho uma história de relação, porque eu e mais 4 irmãos que estudaram no Instituto de Cegos nos anos 80, onde as coisas eram muito diferentes. Pode, Maria? Pode passar, Maria. Se quiser passar o ouvinte, pode passar. E eu sei o quanto isto é importante no contexto geral. E aí eu lembro que o Instituto de Cegos ele tem um trabalho que já gerou muita coisa boa. Por exemplo, esse que vos fala, sou oriundo de lá, eu podia citar centenas de pessoas que eu conheço, eu podia citar aqui o ex-secretário de Promoção do Direito da Pessoa com Deficiência do governo Dilma, o Antônio José Ferreira, que é de São José do Egito, jornalista, ele deve estar nos ouvindo lá em Goiânia, Goiás, que foi aluno, tanta gente. Dona Severina está ouvindo a gente, foi professora, foi aluna, professora, casou dentro do Instituto de Cegos, é muita gente. Conversando com a gerente de Educação e Assistência Social da Santa Casa, a Esmeralda Moura. Dona Esmeralda, o Instituto de Cegos, eu vou pontuar um pouco no Instituto de Cegos, porque eu sou um produto de lá. Não sei se sou um bom produto, mas sou um produto de lá. E a gente sabe que o Instituto ele não é apenas uma instituição para o deficiente visual, o baixa visão, e aprender o braille. Tem várias competências, como a senhora já pontuou algumas, mas inicialmente eu queria saber como é que a sociedade pernambucana, e principalmente da região metropolitana, tem acesso. Qual é o procedimento? Passa por uma avaliação? Traga-nos um pouco para as pessoas e as famílias que têm deficiência visual e seja cego ou com baixa visão, que estão nos ouvindo nesse momento, para saberem como são os caminhos. Eu gostaria só de registrar aqui que você é um produto de excelência, oriundo do Instituto de Cegos, né? Eu me lembro que a irmã Maria Gomes contou muitas histórias, as peripécias, quando crianças, o que acontecia por ali. Então, é uma história muito bonita, irmã cheia Maria de Gomes, grandes resultados. Respondendo à sua pergunta, nós estamos abertos a receber as demandas, as pessoas que necessitam desse trabalho. Qualquer classe social, as pessoas que tomem conhecimento, que estejam num nível de redução da visão, porque nós trabalhamos com pessoas cegas e com baixa visão, que precisam dessa orientação. Em geral, as pessoas chegam um pouco desconhecedoras, obviamente, do que é oferecido lá, e é recebido por uma psicóloga, né? Nós temos um atendimento psicossocial em que a gente faz a escuta.
né, da história daquela pessoa, como é que está a situação, como é o posicionamento da família com relação àquela situação. Seja uma criança, seja um adolescente, um adulto, um idoso, e a gente faz o acolhimento dentro dessa escuta e começa a desenvolver de forma bastante tranquila os trabalhos que precisam ser desenvolvidos para que esse indivíduo, essa pessoa, possa começar a se sentir incluída, né? Começar a obter uma possibilidade, uma perspectiva de uma vida autônoma. E para isso precisa ter alguns domínios. E nós temos uma equipe docente, uma equipe de acolhimento também, né? Preparada para esse início e continuidade até a pessoa conseguir a autonomia que se deseja e continuar desenvolvendo outras habilidades, a capacidade de realizar os seus sonhos. Então, é um trabalho complexo que a gente está aberto a receber as pessoas. Abraçar aqui a boníssima professora brailista, que também é psicóloga, mas ela é professora brailista, a Ivana Barbosa. Abraçar a Florisnalda. Exato, Ivana faz parte da nossa equipe. Pois é, Ivana é um patrimônio, viu? Ivana não tem deficiência, mas ela tem um compromisso e um comprometimento muito grande e nós não podemos perdê-la de hipótese alguma. Exatamente. Nós temos a Florisnalda, que também é uma professora brailista com deficiência visual, a Vitória e a Valéria. Valéria tem baixa visão. Ou seja, o quadro para a questão do Braille, ele tem uma envergadura muito grande, né? Porque ele tem uma pessoa que enxerga, ele tem uma baixa visão e tem duas professoras que não enxergam. Eu acho isso, Esmeralda, muito importante, porque você sabe que a vertente de trazer o conhecimento, ela passa por vários caminhos, né? Então tem hora que você vai precisar de alguém que está falando como pessoa com deficiência, ou um momento que vai estar falando como uma pessoa que não tem deficiência. Isso é muito importante. Então, eu queria aqui, de público, fazer essa observação como aluno, como ex-aluno, como pedagogo e como uma pessoa cega em relação a esta equipe brailista do Instituto, dado esses três setores. Professor que são cegos, baixa visão e que não tem deficiência visual, que no caso é a Ivana. Isso é muito interessante e que nós possamos estar sempre buscando este pensamento. Mas nós temos a orientação e mobilidade. O que é isso, orientação e mobilidade? É a capacidade que o indivíduo adquire de se locomover, conseguir autonomamente, sem o medo, o receio, a superproteção que a família em geral aplica sobre a vida, né, dessa pessoa, ele consegue desenvolver as habilidades para ter esse trânsito, esse livre trânsito, né? Uhum. Como cidadão transitar dentro, obviamente, do aparato, que aí é onde entra mais uma vez as políticas públicas, né, com os semáforos sonoros, com o cidadão respeitando o trânsito, respeitando o pedestre. Então, é um conjunto, né, de pensamento que permite o êxito no aspecto da orientação e mobilidade. Uma coisa que é interessante dentro do aprendizado de Soroban, por exemplo, as pessoas com essa prática, ela consegue uma concentração, desenvolver a concentração, a atenção, a percepção, a memorização, a coordenação motora, né? Fora a capacidade do cálculo mental. Isso aí desenvolve o indivíduo para uma autonomia, né? Permite uma liberdade. É verdade. Esmeralda, eu gosto muito de prática. Eu defendo a teoria, entendo a teoria, mas eu gosto muito de prática. Então, nós estamos, você não, mas eu aqui, o estúdio está ao vivo no meu canal no YouTube,
Domingos Sávio, radialista. O que é orientação em mobilidade? Eu estou aqui sentado na cadeira, o microfone está à minha frente, um copo d'água, o meu computador. Eu sei onde está aqui o meu operador Adiel, está à minha direita. Se eu quiser gesticular para ele aqui, estou levantando a mão para ele aqui. O meu copo d'água está aqui na frente. Eu estou me levantando agora da cadeira, tirei o microfone do pedestal e estou aqui falando em pé. Então, se eu não tivesse essa orientação e essa mobilidade, é provável que quando eu for sentar agora eu caísse da cadeira. Então, para você que está no YouTube e não sabe o que é isso, eu acabei de sentar na cadeira e postei o meu microfone no pedestal. Então, a pessoa cega, quando ela perde a visão, ou quando ela não é treinada, ela não é trabalhada, no caso, tecnicamente, ela não teria essa facilidade que eu tive agora de me levantar, não escorregar na cadeira, tirar o microfone, voltar com o microfone para o pedestal e sentar como já estou novamente, você que está no YouTube. Então, isso não se faz do dia para a noite, e quando perde a visão, você pensa que perdeu tudo isso. Você pensa que não vai andar mais, que você não vai fazer suas tarefas na cozinha, ligar um fogão, botar uma panela com óleo no fogo, fritar uma carne. Tudo isso é possível, você continua sendo a mesma pessoa, só que você vai usar caminhos. E aí entra a atividade da vida autônoma, que eu já ia entrar nela, que é justamente a AVA, né, que é a professora Vitória, que traz a AVA. O que é? A atividade da vida autônoma é você conseguir saber colocar uma panela no fogo, ligar o botão, acionar o acendedor e não se queimar. E há um mito que todas as pessoas com deficiência não podem nem passar por perto da cozinha, se quer ir para a cozinha. Vem aqui no nosso canal, tem um vídeo lá ensinando você a fazer um café, colocando lá o café. Deixa eu te interromper um pouquinho, Domingos, me permita. Nós temos, eu vou aproveitar esse momento de dizer que em breve nós estaremos lançando uma campanha para a reforma da Casa Modelo, que a gente tem lá no Instituto de Cegos, onde é uma kitnet, não é, com todos esses aparatos de uma residência, como você descreveu agora há pouco, com fogão, geladeira, cama, guarda-roupa, o banheiro, onde vai ter os utensílios, né? O liquidificador, as louças, para que as pessoas possam ser treinadas, vamos dizer assim, a ter essa vida autônoma dentro das suas casas, passando por lá, por essa formação, né? Então, em breve a gente está com um projeto para reformar, adequar mais essa casa modelo para equipar, né? Para equipar ela, para equipar a casa, né? Isso. E vocês vão lançar uma campanha buscando apoio para... Buscando apoio. Você tem um liquidificador, você tem aí uma geladeira, você tem uma cama, você tem um guarda-roupa, você tem uma batedeira. Aprender a forrar a cama direitinho, arrumar guarda-roupa, dobrar vestimentas e roupa de cama, mesa. Então, é uma vida absolutamente normal que se aprende a dominar e a ter essa autonomia. Deixa eu dizer uma coisa, eu vim aprender a dobrar uma cueca e uma calcinha há poucos anos atrás. Eu vim aprender da maneira mais correta, porque você sabe que a cueca e a calcinha tem a parte do fundo, então você puxa a parte do fundo para cima e puxa as duas laterais para o meio. Isso. Você dobrou perfeitamente, mas essa mobilidade, essa condição, são poucas pessoas cegas que têm. Por exemplo, passar a camisa, eu só passo a camisa de botão abotoada. Já a minha esposa, ela passa a camisa desabotoada. Por que abotoada? Porque ela fica mais alinhada e quando eu passar o ferro, ela não sai embolando. Então são técnicas que você desenvolve que traz. Mas nós temos lá também outras atribuições, né? Nós temos lá a questão do esporte, né, que é interessante também falar, porque as pessoas com deficiência visual também praticam esporte, está aí as Paralimpíadas, e vocês têm um trabalho também lá, né, no Instituto? Sim, goalball. Essa semana mesmo teve um treino lá e eu até gravei, muito envolvente, desenvolve várias habilidades. Pode mandar para mim para eu colocar no meu canal? Dá, sim, vou mandar para você. Mande. Vou mandar. Muito legal. Chega a ser emocionante, porque você vê, de fato, a desenvoltura,
né, do atleta. E isso já está dentro de competições, né? Temos evidência aí nessas competições estaduais. O dona Esmeralda, e a Santa Casa contrata a mão de obra de pessoas com deficiência, por exemplo? Perfeito, eu estava esperando você me fazer essa pergunta. É claro que não ia deixar de fazer, né? Isso, dentro lá dos serviços que nós oferecemos lá no Instituto de Cegos, nós temos o pátio gráfico, né, as impressões em braille, tanto em papel como em placas de acetato. Isso inclusive, está dentro da legislação, essa comunicação tátil, tanto em ofertas turísticas, né, em locais turísticos, como restaurantes, nos seus cardápios, em outras situações, placas de identificação de oferta turística. Temos o Suaves Mãos, que é o serviço de massoterapia, em que nós empregamos 6 massoterapeutas, e aí a gente leva as empresas para fazer esse trabalho, a gente se coloca em eventos específicos, levamos os equipamentos e temos as instalações lá no próprio Instituto de Cegos, uma salinha 2 salas, inclusive, bem aconchegantes para realizar esse trabalho de massoterapia. E incluímos na Santa Casa, tem, obviamente, até pessoas que passaram por lá, né, até da sua família, e vários que tiveram as habilidades desenvolvidas e estão trabalhando conosco. E quando você falou também, Domingos, de histórias lindas, nós temos também a inclusão para o mundo do trabalho em consequência da inclusão de pessoas que foram aprovadas nas universidades, né? Nós temos de 2019, 2020, 2021, pessoas que usuários lá do nosso trabalho que foram aprovados no vestibular, estão estudando na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, FamaSul, FACIP. Eu coloquei nos vários cursos. Eu né, anunciei. Educação física, psicologia, pedagogia. Eu anunciei vários aqui. Eu podia aqui citar a Dione. Dione é uma pessoa que já está aí na terceira idade, que foi aprovada na Universidade Federal Pedagogia. Eu podia citar aqui a cega e cadeirante, né, usuária de cadeira de rodas, né, tem múltipla deficiência, a Sabrina, uma jovem, uma menina, uma garota aí fazendo faculdade na Federal. Vários nomes eu poderia citar aqui de pessoas que têm a passagem pelo Instituto de Cegos e que tiveram o suporte. Dona Esmeralda, como é esse atendimento? Depende da atividade? Boa tarde, dona Severina. Ai, que coisa boa. Saudade e gratidão são 2 belos sentimentos, né? Veja só, nós ainda temos a casa, né, os equipamentos, só que a gente precisa renovar. A gente está com um projeto de reestruturação, de readequação, que foi feito, inclusive, por uma coordenação do curso de arquitetura da Universidade Católica. A gente está com esse projeto prontinho para nos organizarmos para executar. Mas o formato muda, dona Severina, ao longo desses anos todos. Antes era o internato, semi-internato. Agora a gente oferece os cursos, as atividades, e os usuários escolhem, dentro das suas capacidades, da sua agenda. Alguns passam amanhã, outros passam amanhã e à tarde. Os que moram distante de Recife, que precisam sair mais cedo, trabalham mais na parte da manhã. Os que têm atividades manhã e tarde, nós oferecemos a refeição, né, o almoço, e os modelos de sala de aula também, eles são ajustados ao longo das metodologias que vão se reformulando.
Com relação, a gente não pode deixar de citar, obviamente, a questão da pandemia, aquele modelo de sala de aula praticado até 2019 já não existe, né? Uma redução de alunos dentro da sala de aula é bastante evidente. A gente não pode ter mais de 3 estudantes por sala, porque a gente já tem o professor, às vezes a gente tem o acompanhante. Então, a prática do distanciamento, que a gente ainda precisa respeitar, né? E o que é que vai ser daqui para frente depende muito desses rearranjos, né, futuros. Mas o importante é que o espírito, a missão, a visão de inclusão mesmo, ela permaneça independente dos modelos, dos formatos metodológicos. É isso, eu ia falar justamente da pandemia, como pagar salário, como manter, como levar a Santa Casa, né, e assim mais da sua área, né, que trabalha os educandários, que a escola fechou totalmente, e como foi esse novo tempo de lidar com uma tecnologia que a gente lidava pontualmente, mas passou a lidar profissionalmente todos os dias. Eu apresentei o programa por mais de um ano, do quarto da minha casa, da cozinha da minha casa, corria para a varanda porque o vizinho ligava uma máquina, corria para o outro quarto porque o vizinho do lado botava um lava-jato, e eu, junto com a Adiel, a gente conseguia fazer com o Anderson aqui o programa de casa, eu passeando na minha própria casa para procurar o melhor lugar. Como foi esse momento tão difícil da história do mundo para a Santa Casa? Meu amigo, difícil. A resposta já está nessa palavra, difícil, muito doloroso, inclusive manter o máximo possível as pessoas, porque, obviamente, o desligamento, a falta da renda, isso afeta muito as pessoas. Por outro lado, a Santa Casa que tem o seu patrimônio, né, que vive de aluguéis. Obviamente, isso foi uma das primeiras coisas que afetou as pessoas, a inadimplência. Então, a dificuldade financeira ainda perdura, obviamente, e vai perdurar por muito tempo. E por isso que a gente precisa muito da ajuda, né, do somatório das pessoas no que puderem ajudar. Inclusive, nós não só pensamos em nós mesmo, da Santa Casa, durante esse tempo. Nós procuramos fazer campanha de arrecadação de alimentos para fazer entrega a essas famílias, a muitas famílias que estavam passando muita necessidade, estavam sem conseguir a segurança alimentar, que é ideal, né, que é extremamente importante para a subsistência humana, né, a incerteza de que você vai ter 3 refeições diárias para se manter física e mentalmente para enfrentar uma onda dessa, uma onda gigante dessa, e uma onda de incertezas também, onde a dor permeava todos os momentos nas famílias, com as tristes notícias. Então foi muito doloroso. Difícil, muito difícil, está sendo muito difícil. E não passou, a pandemia não passou. Tem 4 minutinhos para a senhora pontuar alguma coisa que faltou, que o nosso comunicador não teve o tino, o tátil, para farejar. Então, 4 minutinhos para a senhora pontuar alguma coisa, falar um pouco ainda dos acessos, de como as pessoas podem participarem e ajudarem as obras dos educandários e da assistência e também do hospital. Isso. Eu quero agradecer a oportunidade. Essa é uma conversa muito saudável, onde a gente se utiliza para divulgar o nosso trabalho, a missão da Santa Casa, a nossa história, que é uma história muito rica, muito bonita, e de contribuição para o desenvolvimento das pessoas e a conquista, né, da sua independência, da realização dos seus sonhos. É óbvio que a gente está constantemente precisando muito da participação de todos, nos ajudando no que for possível.
né? Pode ser a contribuição para a Santa Casa como um todo, para uma determinada obra. Eu costumo sempre dizer, as pessoas se sensibilizam diante daquilo que provoca a sua dor, né? A dor específica. Mas, no geral, é a dor da exclusão, sabe? Nenhum ser humano merece ser excluído. O direito a ter saúde, o direito a ter educação, o direito a ter uma vida autônoma, feliz. E isso a gente busca oferecer, não isoladamente, mas com quem tiver o espírito solidário, a disposição de nos ajudar, muito bem-vindo, né? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E é muito importante a gente ouvir esses depoimentos de pessoas que passaram por nós, que têm essa gratidão, um testemunho do que a gente vem realizando. E é isso, Domingos, é uma oportunidade ímpar das pessoas realmente conhecerem e fazerem uso. Tá? Está no perfil de vulnerabilidade social, de demanda desses trabalhos que nós realizamos. Nós acolhemos com muito amor e recebemos com muita alegria as contribuições, a participação ativa da sociedade, dos grupos sociais, para consolidar, né, e para manter esse trabalho por muito mais anos, muito mais tempo. Ok, muitíssimo obrigado, né? Muitíssimo obrigado. Agradeço imensamente. Provocando a senhora, vamos ver se em janeiro a gente faz um programa ao vivo de lá de dentro do Instituto de Cegos, tomando aquele cafezinho da irmã Ana Tereza. Estou à disposição. Conversando Pode com o pessoal, convidar que eu vou. Conversando com o pessoal da massoterapia, que lá tem um grupo de massoterapeuta muito bom, eu recomendo. Sim. E conversando sobre as obras lá do Instituto de Cegos. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Um forte abraço para todos aí da Santa Casa Misericórdia do Recife. Obrigada a você. Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade.